acertar a vida de todas as pessoas. E diz o texto que será pelas suas obras e pela sua palavra. Com aquilo que fizerem e com aquilo que falarem. Eu já escutei gente dizendo: não releva não leva a sério não, é porque eu fiquei de cabeça quente. Quando eu fico de cabeça quente, aí eu falo que não devo, falo que não precisa. Quando eu estou de cabeça quente, eu perco a noção. Mas olha, é só da boca para fora. Você já ouviu alguém falar isso? Você já falou isso? Quantas vezes você foi tomado de um profundo constrangimento por ter dito o que não queria dizer? Eu estou falando, mas não é com o coração não. É que às vezes eu falo umas besteiras. Você fica constrangido, pensativo, e fica lá remoendo: por que eu disse isso? Eu não deveria ter dito. Bem, mas se já falou, falou. O interessante é que Tiago, o apóstolo, o irmão do Senhor Jesus, que fica aí pertinho de Judas, ele fala que aquele que controla a sua boca, a sua língua, refreia todo o corpo. E eu fico pensando em quantas confusões a gente se mete, ou gente metida, quantas situações controversas, doloridas, por causa de uma palavra mal colocada, de uma palavra errada, de uma palavra maldita. Então, eu gostaria de pegar essa palavra de Judas e traduzir em ensinamentos mais abrangentes, buscando outros textos e a totalidade da palavra, para que a gente cresça espiritualmente. O Espírito Santo do Senhor, ele na verdade quer dominar a nossa vida, ele quer controlar a nossa boca. Tiago diz que quem domina a sua língua, domina o corpo todo. O interessante é que a expressão dominar, a palavra dominar, é a mesma de domar. Dominar significa domar. É a mesma riqueza que dá a palavra no entendimento de domar um animal. Veja bem, Tiago diz que não basta você ter consciência de como está a tua língua. Eu falo, sabe, olha, não leva a mal não, mas é que quando a gente fica nervoso, a gente fala o que não quer falar. Isso daí é ter consciência, mas isso não mostra que você está domando a língua. Me parece que a língua domou você. Você não consegue controlar.
palavra fala em domar a língua como se doma um cavalo arredio. É assim que está escrito: nenhum homem pode domar a língua, porque ela é um mal incontido, como uma peçonha mortal. Mas o Espírito Santo mexeu comigo, e eu gostaria de compartilhar algumas ideias nesse texto, e algumas lições aqui muito ricas. Talvez você esteja em uma delas, talvez eu esteja em duas outras delas, talvez eu esteja em todas elas, talvez você não esteja em todas elas. Mas de tudo que eu posso entender, é que o Senhor Jesus diz que nós somos como a árvore que dá fruto, que o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer nesta noite: limpar a nossa vida para que a gente produza frutos. As lições que eu tenho aqui, que eu acho que Deus vai julgar, e que Jesus vem julgar, e que Judas disse que ele virá, é que tem gente que fala demais. Tem gente que fala demais. A Bíblia diz que há tempo para tudo sobre a face da terra. E o escritor Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele diz: há tempo de rasgar e tempo de costurar. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Isso quer dizer o seguinte, que para falar tem o tempo. Quem fala fora do tempo se complica. Infelizmente, tem pessoas que têm necessidade de falar, gente que tem necessidade de ser o porta-voz de uma novidade, de trazer algo que alguém sabe, ou de algo que ninguém sabe. Quantas situações complicadas nós já encontramos porque a gente acaba falando demais. Quantas situações de dor, quantas amizades de anos que foram diluídas porque alguém confidenciou algo para você. Não era pecado, nada, coisa simples, mas se confidenciou, não é para contar. Mas você tem um outro amigo especial, e aí você diz: olha, eu preciso te contar um negócio legal, mas esse negócio não pode falar. E a coisa vai andando, até o dia em que aquela sua amiga descobre que a vida dela está falada. Porque quem conta um conto aumenta um ponto. E a história que era tão singela, tão simples, tão íntima, tão pessoal, vira uma coisa medonha, horrível. Tiago diz lá no capítulo 1, no verso 19, não precisa abrir. Ele diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, tardio para cirar. Veja bem, eu vou complementar, eu diria: todo homem e toda mulher sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para cirar. Homem e mulher, seja pronto para ouvir, sempre pronto para ouvir, mas para falar, tardio, vai devagar. Alguém já disse acertadamente que Deus colocou 2 ouvidos em nós e uma só boca, dando a ideia de que a gente tem que ouvir pelo menos o dobro daquilo que fala. E deveria ser assim.
Mas tem gente que acha que tem um ouvido e tem 30 bocas. Fala pelos cotovelos. Gente que fala demais. Lá em Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas aquele que fala demais, os seus lábios o destrói. Gente que fala demais se destrói, arrebenta com os outros e arrebenta-se a si mesmo. O nosso drama é que isto é um mal cultural. A gente aprende em casa. O filhinho aprende em casa. Quando a família reúne, então, meu pai, a coisa pega. A gente fala de todo mundo para todo mundo e quer que o filho cresça santo e bonito. Quando a Bíblia diz, educa a criança no caminho que deve andar, é que você tem que educar a criança andando com ela. Mas ela não ouve o que você fala, mas vê aquilo que você faz. Eu sou assim desde pequeno. Sabe, irmãos, Deus quer restaurar a nossa boca. O Espírito Santo do Senhor, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em mim. Olha aqui para mim. Ele habita em você. O Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Ele mora em mim, Ele mora em você. Ele é poderoso para travar a minha língua. Ele habita a minha mente, Ele habita os meus pensamentos, Ele habita na minha cabeça, no meu coração, nos meus rins, nos meus ouvidos, na minha língua também. Ou não. Irmãos, segundo lugar, se no primeiro tem gente que fala demais, no segundo tem gente que tem um linguajar mundano. O interessante é que o texto de Judas diz que é de gente ímpia e de gente que pratica a impiedade. Me parece que ele não está falando de crente, mas ele está falando, porque toda vez que você usa essa prática, você se torna ímpio. Você sai de trigo para joio. Você se bestializa na medida em que se torna um animal chucro. E é exatamente isto. Tem gente que possui um linguajar mundano. É difícil de saber a diferença do linguajar dele com o linguajar de gente que vive no contexto da vida moderna, aí de fora. Eu ganhei lá uma gravação de um show do Ari. E o Ari, que acabou de perder a esposa agora, né? Esse final de semana. Eu coloquei para ouvir a primeira piada de cara assim, sensacional. Mas a segunda piada, quando ele entrou na segunda piada, ele contou uma piada de Jesus Cristo. Eu ouvi a piada toda. Não esperei a terceira, destruí aquilo, joguei fora. Não pactuo com esse tipo de procedimento. Eu não consigo entender que crente tenha um linguajar mundano. Que Ari Toledo faça isso? Entendo. Mas que crente tenha um tipo de linguajar mundano, não dá para entender.
Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a palavra diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, eu era de um reino, eu fui para outro reino. Naquele reino eu praticava isso, nesse aqui não. Sabe, irmãos, são dois lugares distintos, como o Brasil e o Japão. Cada lugar tem a sua cultura, tem a sua estrutura. O reino de Deus tem a sua maneira de falar, tem o seu jeito de ser, e é diferente do império das trevas. Existem pessoas que se mudam do reino, mas ainda não perderam o jeito de falar, a maneira de se expressar. É como alguém que vai morar lá no Japão, mas insiste em querer continuar falando português. Meu irmão, você foi arrebatado, arrancado do império mundano para o império, onde se respira o oxigênio do reino. É vida nova, é mudança de vida. Lá em Efésios 4, 28, o apóstolo São Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça àqueles que a ouvem. E olha que agora ele está escrevendo para crentes. Não saia da vossa boca a palavra torpe. Alguém aqui sabe o que é palavra torpe? Pois eu vou te dizer o que é palavra torpe. A tradução, no Aurélio, diz assim: torpe, desonesto, infame, vergonhoso, obsceno, indecente, sórdido, repelente, asqueroso, desprezível, imundo, sujo, nojento. É como se o apóstolo estivesse escrevendo para a igreja dele, dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra desonesta, nenhuma palavra infame, nenhuma palavra vergonhosa, nenhuma palavra obscena, nenhuma palavra indecente, sórdida, repelente, asquerosa, desprezível, imunda, suja, nojenta. E escrevendo novamente à igreja de Colosso, Paulo diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo. Arranca tudo: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência e as palavras torpes da vossa boca. Porque ele está vindo para julgar o seu povo. Judas diz que ele virá nas miríades, ele virá entre as miríades, entre os milhões de milhões do século celestial, e vai ajustar a conta. Que coisa! Eu fico pensando, como é que o mundo fala? O mundo fala palavrão. E lá tudo é normal. No mundo a conversa tem sentido duplo. Cuidado com as piadas que você escuta. Se escutar, não repassa, não leva isso para frente. Porque Deus quer restaurar a nossa maneira de falar. E aí Paulo, escrevendo a Tito, um moço já maduro, ele diz assim: linguagem sã e irrepreensível, use-a, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que acusar você. Veja que coisa. Deus quer gerar em nós uma linguagem limpa, uma linguagem pura, uma linguagem santa. E lá em Provérbios, no capítulo 12, verso 19, diz assim: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade
não dura mais que um momento. É mole? Lá em Provérbios, ainda no capítulo 26, o verso 18 diz: como o louco que solta faíscas, que solta flechas e mortandades, assim o homem que engana o seu próximo e diz: foi brincadeira. Eu estava brincando. Leve a sério, não. Quando você faz isso, a Bíblia diz que você é como um louco que solta faísca, que solta flecha, que solta mortandade. Quando você diz para o seu irmão: eu estou brincando, você é louco! Quando eu digo isso, eu estou matando. A Bíblia diz que da minha boca sai mortandade. Porque cá para nós, crente fofoqueiro é uma nhaca, mas pastor fofoqueiro é uma desgraça. Nós não podemos deixar com que a maneira do mundo chegue para nós. Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passa disso? É procedência do maligno. Ontem, eu estava numa reunião da Comex do presbitério, aí tocou meu celular, eu atendi, era um senhor. Olha, eu ouvi dizer que, eu vi uma placa aqui que você está vendendo uma propriedade e tal, essa propriedade é sua, é minha, meu senhor? Quanto o senhor está querendo nela? Eu estou querendo X. Mas acontece o seguinte, eu vou dar uma olhadinha e vou te fazer uma proposta e tal. Eu falei: meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que isso daí faz parte do mercado, só que eu tenho uma máxima na minha vida, é sim, sim, não, não. Se você ligar na imobiliária, tem 15 mil a mais. Eu disse para a imobiliária: me dá isso, o resto é seu. Como o senhor está negociando comigo, eu quero é isso. Se o senhor quiser, bem, se o senhor não quiser, problema teu. Ele disse: pô, mas o senhor é biguá, hein? Eu disse: sou, meu irmão, sou sim. Sabe por quê? Porque eu aprendi que é sim, sim, não, não. A gente trabalha com meias verdades. Meia verdade é mentira. Não existe meia verdade, como não existe meia gravidez. Eu estou mais ou menos grávida. Que história é essa? Sabe, irmãos, o mundo faz fofoca. E a igreja não faz? Olha só, lá em Provérbios, no capítulo 20, verso 19, diz assim: o que anda tagarelando revela segredos. Não te intrometas com quem te bajula pelos lábios. Como é que a gente gosta de tapinha nas costas? Gente, o pior inimigo é o amigo que te engana. E que porque te enganou, nunca foi teu amigo. Pode ser amigo da onça, mas teu não. Meu também não. A Bíblia diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo quem faça intriga, vai acabar a contenda. Você é daqueles que gosta de botar lenha na fogueira? É de jogar de caldeirão de gasolina na tocha? Só para ver o circo pegar fogo? Está cheio de gente fazendo isso. Irmãos, isso é profundamente diabólico. Isso é satânico. Tem gente que não percebe a gravidade disso. Se tem algo que é infernal no grau máximo, é a tal da fofoca. É quando ela pega alguma coisa, alguém pega algo e sai espalhando.
vê uma situação, não entende, tira as suas conclusões, sai espalhando. Deus quer nos livrar de qualquer tipo de fofoca entre nós. O Espírito Santo quer acertar a nossa vida. Mas há uma terceira categoria aqui. Tem gente que tem língua pesada. O que é isso? Tem gente que não tem graça no falar. A gente evita até de conversar, porque vai conversar, leva patada. É gente que não tem palavra temperada. O apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tem gente que mal dá resposta e ainda vira as costas. Está mais para mula, mais para burro, mais para jumento do que para a gente. E diz que é crente. O triste de tudo é que diz que é crente. O Espírito Santo quer produzir isso em nós, a palavra temperada. Sabe, irmãos, tem gente que não sabe pedir um favor, ou não sabe pedir por favor. Falo com o irmão como se o irmão fosse escravo, servo. Nós devemos ser padrão dos fiéis e não patrão dos fiéis. Temos que ser padrão dos fiéis e não patrão dos fiéis. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Paulo fazia isso com absoluto amor. Admoestar significa chamar a atenção. Chamar a atenção é um ato de amor com graça. E para encerrar, tem gente que tem língua ferina. Veja bem, eu estou falando língua ferina e não felina. Dá para entender bem o que eu estou falando ou não? Ferina, de fera. É uma fera a língua do cara. Ferina, fere, machuca, faz ferida. Tudo que você quiser, ferina. Não estou falando de língua felina, não é língua de gato não, nem de onça. É ferina. Gente que fala duas palavras, três machucam. Fico impressionado com isso. Esses dias eu compartilhei ainda com a família que está aqui, por isso que eu vou contar, porque está aqui. Eu estava fazendo divulgação no Facebook do culto da virada. Os irmãos viram lá, eu soltei lá uns trocentos, umas 300 postagens lá, do culto da virada, e chamando a igreja para vir. Aí um cidadão, que não mora aqui, que eu conheço, que nunca foi minha ovelha, ele pôs embaixo, no comentário, ele anexou um troféu com uma cobra naja, com a boca aberta, o rabo virado, a cabeça empinada, e estava lá, troféu traição. Escreveu para mim: pastor Osmar, aproveita no culto da virada e dá um desse para cada membro da sua igreja. Tenho certeza que vai faltar troféu. Eu olhei aquilo, porque eu estava postando quando chegou. Aí na mesma hora eu li aquilo e escrevi de volta: meu irmão, que bom que você entrou em contato e me mandou o troféu. Quero você no culto e no primeiro banco, porque você vai ser o primeiro que vai receber. Parei, pensei, fiquei ali. Envio ou não envio?
e resolvi fazer diferente. Eu bloqueei a sua publicação e o excluí do hall de amigos do Face. Eu não preciso de um amigo desse. E não vou descer ao nível dele. E eu não vou permitir que essa conversa desgraçada e do capeta vá para o mundo público. Mas há na gente uma cócega, uma vontade grande de dar o coice maior do que aquele que a gente recebeu. Mas isso é diabólico. Isso é não ter o discernimento de Deus. Lá em Provérbios, no capítulo 26, o verso 21, diz assim: como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso, que adora acender rixas. Eu disse, não vou ser eu não. Eu não vou assoprar essa fogueira. Estou fora. Às vezes tem uma situação, a pessoa se apresenta e começa a colocar lenha naquilo. Lá em Provérbios 26, 17 diz, o que vai passando e se põe, aquele que vai passando e se põe em questão alheia, é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Aliás, eu vou ler de novo. O que vai passando e se põe em questão alheia, é como aquele que pega um cão raivoso pelas orelhas. Tenta pegar um cachorro bravo. Pega um Rottweiler pela orelha. Tenta. Vai lá. Você não é valente? Pega. A Bíblia diz que quem se mete na vida dos outros é tão maluco quanto o cara que quer pegar um pitbull pelas orelhas. Tem gente que entra em confusão porque se mete onde não é chamado, onde não é para se meter. E quando é chamado, não age com sabedoria. A tendência da gente é, vem então, cara, senta no primeiro banco que você vai ganhar o primeiro troféu. Ô, respostinha legal, cara. Mas não é isso que a Bíblia manda fazer. Eu já explorei esse texto numa outra ocasião, mas não pode deixar de citá-lo. Lá em Provérbios, no capítulo 6, do verso 16 a 19, ele diz, estas 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª coisa a alma dele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E aí vem a 7ª coisa, aquele que semeia contendas entre os irmãos. Olha, se tem uma coisa que Deus abomina, é gente que faz furula no meio de crente. Crente que bota a boca no trombone no meio da irmandade. Gente que adora botar tudo em prato limpo no meio de todo mundo e na frente de todo mundo. Mas também gosta de fazer isso na surdina, no telefone, na sacanagem, na calada da noite, na safadeza. Esquece-se que fazer isto, a alma de Deus se abomina por aquilo que você está fazendo. Por que você não vai fazer o que Jesus manda? Viu o teu irmão pecar? Vai lá, você e ele, conserta, acerta. Não, mas a gente gosta de falar, não, o meu negócio é isso daí mesmo. Comigo é assim, quem fala a verdade não merece castigo. Cuidado, porque merece sim. Se você estiver falando de alguém, de uma pessoa, tem castigo. Se você estiver falando de um poste, não tem castigo não. Estiver falando do gato, pode falar.
Quer falar da árvore? Pode falar. Quer falar do carro? Pode falar. Quer falar da poltrona que você se assenta? Mete o pau. Você quer falar da porcaria da sua televisão? Desce o cacete. Mas na vida de ninguém você pode falar. Ainda que seja verdade. Porque diz a Bíblia que isto traz a indignação de Deus. Quem é que não conhece a história de Sem, Cão e Jafé? A Bíblia diz que o pai bebeu todas, foi na manguaça, ficou bêbado, tinha uma vinha, bebeu tudo que podia, e diz a Bíblia que bêbado ele começou a arrancar roupa e ficou nu. Então, o filho, chamado Cão, chega na tenda e vê o pai pelado, nu. Olha aquilo, vai correndo onde estão os irmãos e diz: gente, vocês não sabem da maior. Papai está pelado, na maior zorra, mas está aprontando tudo que tem direito lá dentro da tenda. Os irmãos falam: você tá falando sério? Claro. Diz a Bíblia que aqueles dois irmãos pegaram um lençol e entraram de costas, enrolaram o papai, levaram o Noé, puseram lá num canto, deram lá um sossega-leão para ele, um café quente, sei lá, fizeram dormir, deram um banho, deram qualquer coisa, fizeram o pai descansar e dormiu. E diz a Bíblia, e amaldiçoou Deus a Cão, porque expôs a nudez do seu pai. Cuidado quando você vai falar de alguém, ainda que seja verdade, porque tem acerto com ele. Essa história de que quem fala a verdade não merece castigo é do inferno, não está escrito na palavra. Guarda o teu lábio quando se trata de irmão na fé. Mas guarda o teu lábio também quando se trata de alguém que não seja irmão na fé. A um homem não se enxovalha, você mexe com a honra. E o direito defende a honra com institutos a respeito dela própria. E eu vou encerrar minha palavra. Por último, tem gente que tem uma língua incrédula. Que coisa! Se tem uma coisa que não agrada a Deus, é a falta de fé, é a incredulidade. A Bíblia diz que é impossível agradar a Deus pela falta de fé. O apóstolo chega a dizer que sem fé é pecado. Agora eu fico imaginando aquela pessoa que tem uma língua incrédula. Oh vida, oh azar, para mim não dá certo, esse negócio nunca aconteceu, não vai acontecer, oh desgraça, é só comigo, essa igreja não vai para frente, esse negócio não dá certo, ih, já tentaram. Tem gente que é incrédulo, que murmura o tempo inteiro. Se você não tem fé, fica calado. Se você não acredita, fica na tua. Mas a gente sai pulverizando tudo, o veneno da incredulidade. E a gente mata o outro que está lá todo animado. Ih, nós já fizemos esse negócio aqui. Nossa, isso é tudo besteira, isso é bobagem. O outro animado, querendo ir, e você só que destila amargura em cima do pobre animado. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, vocês irmãos se lembram? Ele está indo para a casa de Jairo, aquela mulher anêmica e sangrando se encontra com Jesus.
Jesus para, gasta um tempo ali, e aí então chegam alguns homens e dizem o seguinte: olha, não precisa incomodar mais o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. Aí Jesus diz para ele: filho, vamos para casa, vamos para lá. E vai com ele. Quando chega lá, está aquela choradeira só. Todo mundo chorando. Aí Jesus diz: ela está dormindo, eu vou despertá-la. Aí aqueles que estavam chorando começam a rir. Olha que palhaçada. Diz o texto que eles começaram a rir. Eles começaram a rir. Sabe, irmãos, Jesus é amor, Jesus é graça. Mas ele olhou para o riso daquelas pessoas e mandou que todo mundo que estivesse rindo saísse. Como todo mundo estava rindo, todo mundo saiu. Jesus entra com o pai, com o discípulo, olha para aquela garota e diz em aramaico: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina, na hora, ressuscitou. Sabe, irmãos, Jesus mandou sair todo mundo porque um ambiente de incredulidade contagia. Você não sabe o mal que faz quando você vocifera palavras de incredulidade. Você não sabe como é que você mata gente, fé e corações quando você destila a sua incredulidade. Quando você verbaliza aquilo que você não crê. Fica na tua. Fica na tua. Gente que vai de encontro com um discurso completamente avesso. Sabe, irmãos, Deus quer restaurar nossa língua. Que a nossa boca seja instrumento de bênção para todo mundo. Eu disse que ninguém precisava de abrir a Bíblia, porque eu estava citando os textos, e é verdade. Mas eu mandei você ler o texto de Judas, onde diz Judas que Enoque profetizou, o sétimo depois de Adão, de que Jesus viria, de que Deus virá nas miríades para julgar as palavras ímpias da nossa vida. Isso foi dito lá nos primórdios da humanidade. Agora eu quero que você leia, abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 12. Eu vou fechar a palavra minha aqui nesse texto. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Pronto? Quem disse foi Jesus. Veja bem, foi Jesus quem disse. Se você puder grifar, grifa aí na sua Bíblia. Eu digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Estou brincando não. Não é eu que estou falando não, quem disse foi Jesus. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Aí você vai entender o que é que Judas disse. Haverá juízo para toda palavra frívola. Para toda palavra torpe. Que, aliás, frívola e torpe são sinônimos. Eu quero orar com você. As crianças já estão chegando e nós vamos fechar o culto. Eu quero orar com você, meu irmão. Não sei se você percebeu, no começo do culto, eu citei Isaías capítulo 6, onde o profeta vai no templo
E quando ele vê o Senhor, ele diz: ai, Senhor, eu estou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você sabe o que ele estava falando para Deus? Eu sou linguarudo, Senhor, e o povo que eu vivo é pior do que eu. O meu pecado é minha língua. Você pode imaginar um profeta, homem de Deus, que só prega e o pecado dele é a língua? Se ele teve coragem de confessar, eu tenho que ter também. Se ele fez, é possível que nós façamos também. Vamos orar?